Olá, gente querida, Deus abençoe a todos vocês. Que alegria estarmos juntos novamente para mais um Life Church Brasil podcast. Nós temos certeza no nosso coração de que aquilo que vai ser compartilhado, repartido, liberado para todos vocês nessa oportunidade será simplesmente enriquecedor. Porque eu tenho a alegria de receber no nosso episódio de hoje, no nosso encontro de hoje, gente preciosíssima que vocês, conhecendo de perto ou não, amam de coração, sem a menor sombra de dúvidas. Já vou apresentar para vocês meus convidados super, mega, ultra especiais, mas de antemão quero lembrar-lhes de que vocês precisam inscrever-se no canal, precisam curtir, compartilhar, não é? E comentar. Isso ajuda o nosso trabalho, aquilo que a gente reparte, compartilha aqui, a chegar para muito mais gente que certamente pode ser abençoada através do conteúdo que a gente compartilha. Então, estamos contando com você. E, gente, é com muita alegria que eu quero compartilhar esse tempo com vocês junto aos meus convidados, como eu disse, muitíssimo especiais. Pastores Devaldo e Ana Nóbrega, minha gente. Que maravilha, que alegria recebê-los, queridos. Muito bem-vindos. Muito obrigado por aceitarem o convite e estarem com a gente para repartir suas experiências, seu conteúdo e tanto que vocês têm para derramar sobre o pessoal que vai nos assistir posteriormente. Muito obrigado. Uma alegria tê-los aqui com a gente. É uma alegria nossa, pastor. Nós nos conhecemos há pouco tempo, mas foi uma experiência tão maravilhosa. A gente se divertiu tanto. Uma longa Também viagem. foi uma aventura, mas o tempo todo ter a sua presença ali, sermos ministrados por você, foi tão, tão precioso. Por isso que quando o convite veio, a gente nem hesitou. Queremos estar juntos outra vez, porque como foi bênção da primeira vez, tenho certeza que hoje também vai ser uma bênção. Amém. E a recíproca é absolutamente verdadeira. Eu fui muito abençoado através da vida de vocês, das ministrações, do tempo de comunhão, a banda, a equipe de vocês, enfim, todo mundo preciosíssimo, não é? E aí, pastor Devaldo, muito bem-vindo. Eu estou bem feliz, né, de ter dado certo esse tempo de estarmos aqui compartilhando, e como a Ana falou, foi uma surpresa muito boa de Deus ter Ele conhecido, e esse tempo que a gente ficou junto, nessa viagem que nós fizemos juntos, é uma história para outro episódio aqui do podcast. Falar sobre as aventuras. As aventuras, né, do ministério. Sem contar a volta, porque Sem contar a volta, ela é a cereja do bolo, a volta do pastor Davi. Pois é. Gente, o currículo desses irmãos queridos é impressionante. Eu quero repartir um pouquinho com vocês. O pastor Devaldo, por exemplo, é músico, pastor, empresário, teólogo formado pela Universidade Federal de Minas Gerais. Como é que um cearense foi estudar teologia na UFMG? Essa história tem a ver com tudo que a gente vivenciou nessa nossa experiência de ministério, quando a gente largou tudo lá em Fortaleza para irmos fazer seminário em Minas Gerais. E aí é incrível porque as pessoas ficavam chamando a gente: vocês estão loucos, vocês vão largar tudo aqui. A nossa família toda de Fortaleza, nós somos cearenses, né? E a nossa família, tanto minha como da Ana, ninguém conhecia ninguém em Minas. Uau. Mas a gente tinha uma palavra do Senhor, e sobre essa palavra nós caminhamos e largamos tudo literalmente, né? A gente tinha, você tem uma ideia, a Ana estava na faculdade de jornalismo. Uau. Eu era representante comercial lá, numa empresa muito bem sucedida. Nós tínhamos fundado, junto com outros irmãos, a Igreja Batista Candeias, que até hoje está lá, naquele sistema mesmo que todo pastor, todo mundo que começou uma igreja sabe como é que é. Na casa do irmão, vai para outra casa maior, aí vai para um colégio, é aquele monta e desmonta todo domingo, e aí depois consegue o terreno, a campanha do terreno, a campanha dos tijolos, e assim a igreja. Então nós, né, tínhamos vivido todo esse processo, então a gente deixou tudo
para trás e fomos para Minas, debaixo dessa palavra, sem conhecer absolutamente ninguém. Uau! Ninguém. E é tão assim, tão... Essa história é tão linda, porque no culto de despedida da nossa igreja, no domingo, né, da semana que nós iríamos viajar para Minas, chegou um casal, uma família na igreja, que ouviu o que estava acontecendo ali, e eles estavam chegando de Minas. E eles simplesmente no final do culto pediram para falar com a gente, e aí disseram, olha, nós estamos chegando aqui e nós queremos auxiliar vocês nessa chegada lá. Nossa família é de lá, então vou pedir que eles recebam vocês lá, nesse primeiro momento, e até vocês se estabelecerem. E assim foi. Quando nós chegamos em Minas, lá no aeroporto, tinha uma família para nos receber, levar para casa deles, nos deixar ali até a gente... né, se estabelecer, achar um lugar para morar, essa coisa toda, porque o seminário era um seminário que ele era meio internato, só que para casais não tinha lugar, né, porque eram quartos coletivos, né, a gente tinha que morar fora, então a gente tinha que achar uma casa, aquela coisa toda, mobiliar, essa coisa toda. E aí assim aconteceu, essa família nos recebeu, nos ajudou a encontrar um lugar lá próximo ao seminário, encontramos a casa, e foi coisa assim de Deus totalmente, assim, a provisão completa do Senhor nas nossas vidas, nessa chegada em Minas, num lugar que a gente realmente não tinha nenhum parente, nenhum conhecido. Duas coisas me impressionam de imediato, que, número um, é a resposta de quem é legitimamente chamado, não é? A gente parece que perde a noção da lógica quando a gente é chamado. A resposta, por vezes, é fora do normal do raciocínio humano. Né? A gente se lança quando a gente de fato é chamado. É isso. E a segunda coisa que me chama a atenção são essas conexões do Espírito. Né? Ele realmente gera nos céus, não é, os contatos necessários e cuida de absolutamente tudo. E um detalhe nessa casa que a gente conseguiu próximo ao seminário é que, sim, era uma casa mobiliada. Uau! Próximo mesmo, era na rua de trás, ou seja, a gente conseguia ir a pé. Seminário, que era assim, super incrível. E só que era essa casa que todo mundo queria. Só que caiu para quem? Preparado pelo Senhor. Preparado pelo Senhor para a nossa família. E foi lindo, assim, essa chegada, já ter esse suporte que o Senhor mesmo preparou, né, para estarmos ali, significando que ali era o nosso lugar, era a nossa estação naquele tempo ali, em janeiro de 2008. Janeiro de 2008. Vocês já eram casados há quanto tempo nesse momento? Tempo aí já tínhamos aí 6 anos de casado. Uau! Sim. Que inclusive nós estamos fazendo sábado que vem, dia 6 de setembro, não sei quando é que vai ao ar o episódio, mas 22 anos de casado. No momento dessa gravação, a gente está comemorando 22 anos. Estamos na semana, né? Estamos na semana de comemorações. Isso. Há 2 dias das comemorações, e nós louvamos a Deus por isso, abençoamos vocês em nome de Jesus, para tempos ainda mais felizes e produtivos. Amém. No nome de Jesus. E aí, acredito eu, que estar em Minas Gerais é que conectou vocês diante do trono. Isso. Verdade? Isso, pastor. A gente, desde Fortaleza, recebemos muita influência do ministério, né? Sim. Porque sempre envolvidos com música, nesse chamado. Então, tudo que a gente tinha, podia ter acesso à época, porque não era como é hoje. Correto. Né? Que a gente tem num celular, né, acesso ao mundo inteiro. Exato. Naquela época, né, década de 90 ou chegando os anos 2000, tudo era ainda tudo diferente, mas o que chegava até nós ali na nossa realidade em Fortaleza nos impactava. E nós sempre fomos muito antenados, né, dentro da nossa área, sempre muito antenados, querendo muito conhecer, né, e saber o que Deus estava fazendo fora do Ceará. Perfeito. Até que a gente ouviu uma canção do Diante do Trono. Eu lembro que eu cheguei numa igreja, era outro bairro ali de Fortaleza, e o Ministério de Louvor estava ensaiando uma música, e eu falei, que música diferente, que música linda. E era um ensaio tão lindo, aquela unção nos atraiu. E quando eu cheguei ali, depois do ensaio, eu perguntei, de quem é essa música? E eles me disseram, é do Diante do Trono, você não conhece? Eu falei, não conheço.
E o fato é que depois dali eu comecei a buscar o máximo de informações sobre o Diante do Trono. Então eu lembro que com os recursos que eu tinha, eu sempre buscava comprar à época os CDs, Sim. DVDs, VHS, era né? VHS. Era VHS, depois que veio o DVD. Isso. E eu lembro que eu dormia ali, sabe, com o toca-CD na época, né? Não tinha toda essa tecnologia. E Era o Discman. Discman, Isso, tava cara, buscando você lembra esse disso nome. lá? Mudemos de assunto, porque isso faz com que a gente lembre do nosso DNA, data de nascimento antiga. Exatamente. Mas então continue, pastora. E Por favor. eu ia dormir, né, ouvindo aquelas canções, aquelas ministrações, e sempre uma identificação muito grande com o estilo do Diante do Trono. Perfeito. E eu lembro que depois de um tempo eu ouvi falar do congresso que eles realizam, né, toda semana chamada Santa. Sim. E um belo dia eu acordei, era um sábado, eu lembro bem, acordei com aquele impulso, levantei da cama com aquela voz me dizendo: vá ao congresso, vá ao congresso. E ao mesmo tempo que eu percebi as minhas condições, minhas limitações, eu estava muito encorajado por aquela voz que me dizia: vá ao congresso. E aí eu logo chamei minha mãe, falei: mãe, Deus tá falando comigo, né? Foi uma experiência de ouvir a voz de Deus. Sim. De uma forma audível quase, né? E eu falei para ela e ela disse: vamos falar com os pastores. E aí conversei com os meus pastores. E para encurtar uma longa história, eu fui em 2001 ao Congresso do Diante do Trono pela primeira vez. Sim. E eles estavam à época cantando aquela canção, vivendo aquele mover de paternidade nos braços do Pai. E eu fui muito marcada naquela conferência. E durante a conferência, enquanto o pastor Antônio Cirilo estava ministrando e compondo a canção Poderoso Deus, aquele ambiente, né, de cânticos espontâneos e de cânticos espirituais, ele foi compondo aquela canção diante daquela multidão ali na Lagoinha. E ali também o Senhor me disse: você virá para cá, eu vou te trazer para este lugar, para esta terra, né? Aqui vai ser sua casa, aqui vai ser a sua cidade, a sua geografia. Isso, abril de 2001. Então, eu já estava noiva de Divaldo, voltei para Fortaleza muito entusiasmada com aquela mensagem, com aquela palavra. E só que, né, 2002 nos casamos e até a palavra se cumprir levou um tempo, né? Impressionante. E foi um tempo de 7 anos para a promessa se cumprir, porque de ciclo. 2001, exato, até 2008, que foi a época que nós nos mudamos para Minas Gerais, estudar na Escola do Diante do Trono. E a gente nem imaginava, nem nos maiores sonhos, a gente imaginava que um dia seríamos integrados à equipe do Diante do Trono. Foi uma grande surpresa de Deus para nós. Coisa linda, que coisa linda. Eu tenho uma pergunta a fazer dentro da sua fala, pastora Ana, mas antes, deixe-me compartilhar também um pouquinho aqui do release da pastora Ana, porque ela não é tão conhecida, não é? Então. Então Deus é bom, Deus é bom. Importante a gente lembrar algumas coisas aqui a respeito da pastora Ana. Como todos sabem, ela é ministra de louvor, não é? Mas acho que nem todo mundo sabe que ela é escritora, né? Autora do livro Viva a Esperança. Como é que se obtém o seu livro? Do que ele trata? Ele carrega uma mensagem de esperança, toda baseada no nosso testemunho de espera pelos nossos filhos naturais. Perfeito. Como nós acabamos de dizer, são 22 anos de casados, mas há 21 anos, basicamente, nós somos tentantes, né? E nos autodenominamos esperantes, né? E por todo esse tempo, a gente tem esperado com paciência no Senhor, né, suportado esse processo, vivido com expectativa e fé de que tudo que Deus nos prometeu acerca dessa área também vai se cumprir. Se Ele já cumpriu tudo que fez em outras áreas, por que não também, né, aquilo que falou a nós sobre paternidade e maternidade? Então, nesse livro eu reúno
muitos ensinos, muitas experiências com Deus, né? Do que nós temos vivido de lá até aqui e como Deus tem nos ajudado a esperar. Por isso que o livro chama Viva a Esperança, porque foi para uma viva esperança que nós fomos chamados. O Deus da esperança nos dá paz em todo o tempo, de todas as formas, como diz a palavra. Então, esse nosso testemunho tem encorajado a muitos casais, né, que também se identificam com a nossa história. Perfeito. E os princípios que ali estão são para encorajar e ajudar essas pessoas a também crer que Deus vai cumprir as promessas na vida deles. E não só tentantes, mas todo mundo espera por algo, né? Claro. Alguém espera por um casamento, alguém espera por uma conversão de um parente. Por uma cura. Por uma cura. Milagre. Então, você saber esperar, né, com paciência no Senhor e ter uma viva esperança, não se deixar adoecer por essa espera. Isso. Isso é fantástico. Não é? E é algo que não é tão simples quanto declarar. Sim. Viver vai exigir um pouco mais. Mas Não é? há uma graça, né, pastor? Eu sempre, quando eu comecei a abrir publicamente esse testemunho, algumas mulheres têm receio de falar, mas quando eu me senti pronta para abrir essa história, né, para o meu público, primeiramente, depois se estendeu. Foi muito incrível, né, a identificação das pessoas. Muitos casais falam com a gente, procuram entender como que a gente consegue atravessar esse tempo com esperança, com entusiasmo. E uma das coisas que eu sempre quis, né, que fosse na minha vida é que essa história fosse verdadeira, né? Então, graças a Deus, a gente sempre testemunha isso, de paz na nossa casa, de alegria, de expectativa. Eu e Devaldo nunca tivemos um episódio de depressão, de ansiedade por causa disso. E quando eu enxerguei tudo isso, eu vi, nós já estamos vivendo um milagre. Sim. Tudo isso aqui já é um milagre. Então, nós precisamos dizer a outras famílias que é possível. Como diz a Isla, o milagre sou eu, né? Ou Albert Einstein. Você tem duas formas de enxergar a vida. Uma é acreditando que milagres não existem e a outra é crendo que tudo é milagre. Pois é. Né? Nós Eu acho vivemos essa frase assim. fantástica. Vivemos assim, com certeza. E dentro disso, na sua fala anterior, me surgiu uma pergunta. Você disse, bom, Deus falou comigo que eu tinha que ir, Deus falou comigo, agora conheça esse espaço, esse novo ambiente que é a tua nova casa. Sim. Como Deus fala com vocês? Olha, comigo eu tenho a experiência de quando eu estou lendo, seja a Bíblia, um livro, seja um livro que tenha uma... Como é que eu posso dizer? Fugiu a palavra aqui. Que tenha como pano de fundo a própria Bíblia, ou seja, um livro sobre outro assunto. Então, assim, a minha experiência de ouvir Deus através daquelas palavras, como se saltasse algo, né, da Bíblia, de algum livro. E, assim, a minha experiência de ouvir Deus é muito assim, essa coisa de você... Eu tô lendo algo e Deus falar comigo claramente sobre algo que eu já tenho orado, que eu tenho perguntado, que eu tenho pedido a Deus, e Deus trazer essa resposta. Isso é muito comum para mim, na minha experiência pessoal, dessa maneira. As palavras saltarem ganhando vida. Ganhando vida. E com Deus, com você, Deus tem que falar mais alto, porque você é baterista, né? Também, né? Mas é isso, é isso. Isso é maravilhoso. Comigo, pastor, eu tenho muita dificuldade de tomar decisões, né? Verdade. Os meus passos, assim, eu sempre peço a Deus que sejam muito certeiros. Ainda mais o tempo passando, eu acho que a gente vai tendo essa preocupação cada vez mais, né? De não tem tempo de errar, não posso errar. E às vezes, né, por causa da nossa posição, às vezes de liderança, de destaque, às vezes uma decisão que você toma vai mexer com outras pessoas. Então, é tão importante. Então, eu acho que por eu ser assim, por Deus me conhecer, Ele fala comigo. Então, todas as decisões que mexeram comigo, que me chamaram para um lugar, para uma nova geografia, para fazer uma coisa nova, para fazer a Conferência Esperança, que foi como o livro Viva a Esperança surgiu, para escrever o livro, tudo isso vem
ouvir a voz de Deus. Eu ouço a voz de Deus, né? Não foram muitos momentos, eu não ouço a voz de Deus dessa forma toda hora. Claro que lendo a palavra, numa mesa, Deus fala com a gente, né, cotidianamente, mas essas falas, essa palavra, como Deus falou a Moisés, falou a Abraão, acontece em alguns momentos muito decisivos e transitórios na minha vida. Poderíamos dizer que é o testemunho interior. Isso. Dessa maneira, aquela convicção, fica mais evidente. Isso, uma convicção muito forte que, ainda que pareça loucura, como você falou no começo, vai me tirar do melhor lugar, do melhor momento, da minha zona de conforto, de um lugar de grande influência. Todo mundo vai dizer que é loucura, mas eu tenho paz, porque eu sei que a voz falou comigo. Eu acho isso tão interessante, Filipenses 4, 6 e 7, né, diz, não andem ansiosos por coisa alguma, antes que a ansiedade tome o coração, a alma, né? Sejam conhecidas diante de Deus as vossas orações, as vossas petições pelas orações e súplicas, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede a todo entendimento, guardará os vossos corações e mentes. Ou seja, se a gente conseguir vencer a ansiedade pela oração e pela ação de graças, que é o louvor antecipado, a paz incompreensível do nosso Deus vai guardar nossa mente, nossas emoções, nossa alma. Pensamentos e emoções estarão alinhados por conta da paz. Isso é maravilhoso, né? Isso é maravilhoso. Muito. Porque acaba que, dentro do que o senhor acabou de explanar aí, você já tem aí um antídoto contra a ansiedade. Exato. Você já tem um antídoto contra... hoje nós vivemos numa sociedade onde as informações, elas são muito... Né, você é muito bombardeado por informações o tempo inteiro. Então, se você não tiver com a sua mente blindada, como é que você vai... Né, como é que você vai resistir? A gente tem uma sociedade que a gente põe encadeado em todas as coisas. Senhas. Só que a gente não tem o hábito de pôr na nossa mente. Ou seja, todo pensamento, toda notícia, tudo vem, e a gente não tem um ato de pôr um filtro, de pôr um cadeado, de pôr... E esse filtro, esse cadeado, essa forma de você blindar, metaforicamente falando na sua mente, é como textos como esse. Exato. Que é onde você louva antecipado ao Senhor. E essa paz, ela toma conta do seu ser, e ali é um antídoto contra a ansiedade, contra a tristeza, contra a depressão, contra a desesperança. Perfeito. E aí você começa a realmente ter essa paz que excede todo entendimento. As pessoas não vão entender por que você sorri diante da dificuldade, porque você entende que não é você. É aquilo que você carrega que vai fazer você vencer sobre as dificuldades e tentações e por aí vai. Exatamente, perfeito. E esse período que nós vivemos exige tanto da nossa mente. Nunca foi tão difícil, eu acho, praticar o que o Espírito fala através do apóstolo Paulo, quando afirma, ouçam tudo, mas retenham só o que é bom. Que é bom. Isso. Filtrar no nosso dia é um grande desafio, né? Porque a gente está sendo bombardeado por informações o tempo todo. E, inclusive, isso é parte das influências que tem mudado a sociedade, o mundo em que a gente vive, né? Comportamentos. E aí eu queria trazer aqui uma outra questão. Para vocês que são músicos, viajam o Brasil, outras nações tantas, cada fim de semana num lugar diferente, né? Numa região do Brasil. Numa região esse Brasil imenso. Numa cidade diferente, num estado diferente, numa igreja diferente, num hotel diferente, né? Nesse quesito eu costumo brincar que em alguns lugares me colocam num hotel 6 estrelas, em alguns lugares num hotel 5 estrelas, em outros 4 estrelas. Na maior parte do tempo me colocam em hotéis 3 estrelas. E também há lugares onde a estrela sou eu, né? No caso de vocês, isso também ocorre sim, com certeza. É uma afirmação. Essa afirmação eu gostei, vou adotar, eu vou citar a fonte, tá? E é um grande teste do nosso caráter, para o nosso caráter também, não é, pastor? Com toda certeza. Eu lembro que... Não muito tempo, eu estava tão acostumada a chegar nos quartos e ali ter aquele presente, uma cesta, sabe, com itens tão gostosos, enfim, todo aquele carinho. Mas acontece também da gente chegar em alguns lugares e não ter isso. Correto. E
E tem que estar tudo bem, tem que ser o mesmo prazer, a mesma satisfação, a mesma alegria, né? Então, nesse exercício de não saber para onde vai, né, o nosso coração é muito testado. E é bom que isso aconteça, porque a gente consegue perceber o que está aqui dentro. Exatamente. Né? A Até motivação, nisso, né? até no hotel em que a gente vai se hospedar, né, o nosso coração é provado, é testado, Sim. e a gente se percebe. Sim. É muito bom E sem sombra de nesse dúvidas. aspecto. Sem sombra de dúvidas. A gente vai sendo trabalhado, né? Certamente. Vamos sendo. E estas coisas também põem espelhos, como você acaba de dizer, né? Diante de nós, para a gente checar motivações, sondar o coração de vez em quando, né? O que continua me levando às nações. Isso. Ao país todo, né? Isso. E dentro das mudanças que temos reconhecido no tempo presente, dentro da área de vocês acreditam que as mudanças no campo do louvor e da adoração têm sido ultimamente mais produtivas, benéficas, ou ainda há muita coisa aí para a gente rever e ajustar? Como é que vocês têm visto o louvor, a adoração, no âmbito da igreja, né, nos nossos dias? Eu vejo da forma que a gente precisa de alguns ajustes, porque como a gente vive num tempo diferente daquilo que foi há 20 anos atrás, no sentido de que a sociedade está mais adoecida da sua alma, tanto que o tema da saúde emocional ele está muito em alta hoje em dia. Então isso também afeta as músicas, as canções cristãs da nossa época. Hoje nós temos muitas músicas que falam muito sobre nós, Sim. sobre aquilo que nós sentimos, sobre aquilo que nós queremos, sobre as nossas dores, sobre as nossas lutas. E eu acho até válido, até certo ponto, cantarmos sobre isso. Porém, eu acredito que o que mais importa na adoração é cantarmos sobre Ele. Claro. Sobre o que Ele diz, sobre quem Ele é, sobre o que Ele fez, sobre o que Ele faz, sobre o que Ele vai fazer. Então, eu acredito que a gente precisa, sim, de um pequeno ajuste aí para a gente entender que não é falar sobre nós, mas é falar sobre Ele que vai mudar a nossa realidade. Porque eu acredito Perfeito. que quando a gente adora a Deus, né, e essa adoração ela é em espírito e em verdade, a gente, através da presença dele na nossa vida, ele vai nos moldando e mudando a realidade na qual nós estamos inseridos. Então, eu acredito que tem um ajustezinho aí a ser feito, e a Ana também tem uma certa pesquisa que ela fez recente, né, com alguns pastores, e ela vai poder também corroborar com essa fala. Quero muito ouvir, porque você vem de uma escola em que, pastora, a letrista é incontestavelmente bíblica. A letrista principal, pastora Ana Paula, lá da Umbessa, é bíblica nas suas composições. Eu venho de uma escola em que não havia composições sobre nós. Ou seja, nem havia. Né? Nem havia. Eu costumo dizer que eu sou formado na escola dos reformadores da música cristã brasileira. Os meus amigos de 30, 35 anos são Gerson Ortega, Ademar de Campos, Bené Gomes, Asaf Borba. As composições não falavam em absoluto de nós e das nossas necessidades. Falavam da nossa fé. Sim. Não é? Mas era tudo sobre ele. E depois deles, eu poderia pontuar a Ana Paula como uma das compositoras mais bíblicas que a gente conhece. Verdade. Não é? E que é contemporânea. Então você vem dessa escola e com base no que seu esposo acaba de dizer, qual é a pesquisa? O que a gente ainda precisa corrigir? Sim, a verdade é que há pouco tempo, né, antes da gravação deste podcast, nós promovemos um acampamento de composição. Uau. Nós nos reunimos com alguns letristas, né, músicos, compositores, fomos para uma casa linda, um lugar inspirador, e Que bênção. ali nos reunimos para adorar e para escrever canções. Esse era
o propósito. Uau. Só que dias que antecederam esse encontro, eu tive aquele insight de buscar, né, fazer essa pesquisa junto a pastoras e pastores, né, do Brasil. A gente está em alguns chats que a gente tem contato com esses líderes, então eu me utilizei desse canal para fazer algumas perguntas. E as perguntas foram tais como: do que você sente falta? O que você gostaria que a igreja cantasse mais, né? Você acha que o Espírito está comunicando alguma coisa neste tempo, que deseja comunicar algo à igreja? Uau. E foram perguntas nesse sentido. E de modo geral, o retorno foi sempre: temos saudades de canções bíblicas, Uau. de cantar sobre ele, de canções de celebração, de exaltação, músicas de guerra, músicas que falam do Deus Todo-Poderoso, do Deus vencedor. E então, basicamente, esses foram, né, os pedidos, o anseio dos pastores. Sim. E também músicas de comunhão, né, músicas que falam desse momento gostoso de ser igreja, de congregar, de estarmos juntos, como o Asaf canta, né? Unidos iremos andar, ali na canção Alto Preço. Porque sempre que há necessidade de celebrar momentos assim nos cultos, né, na grande congregação, a gente precisa puxar... Nosso pegar general lá no baú. Cristo, como é precioso, irmão. E por aí vai. Mas sabe, pastor, eu sou, sim, eu creio que sempre há ajustes a fazer, mas eu sou uma grande entusiasta, sabe, do movimento de adoração, como consumidora de música que sou, né? Porque eu amo, é minha vida, tudo que eu faço lá em casa é ao som de música. Sou testemunha, 8 horas dentro do carro, com fone de ouvido, sem comunicar-se com nada nem com ninguém além do céu. Ai, meu Deus, eu tava mesmo na minha playlist ali. E, enfim, eu acho que a gente acaba se conectando àquilo que já está dentro da gente. O que eu tô querendo dizer? Se existe música ruim, é porque tem gente que gosta de consumir música ruim. Claro. Se tem mensagem corrompida, contaminada, né? Ensino corrompido, contaminado, é porque tem gente que gosta de consumir essas coisas. Correto. Então, sempre houve, sempre vai haver. Mas também, onde há bom ensino, né, tem um público ali que ama, que quer, que se identifica. E com as canções da mesma forma. Quando a boa canção cristocêntrica, bíblica, sempre haverão esses consumidores, né? Então, eu, enquanto os pastores me trouxeram, né, me deram esse retorno, eu pensei... Nós temos essas músicas e hoje eu diria, nós temos essa música. Nós temos músicas de comunhão, nós temos músicas de exaltação, né? Como existe uma quantidade enorme, né, pelas plataformas digitais, YouTube, a gente tem meio que garimpar. Mas existe um povo, existem ministérios de louvor, porque existem pastores sérios. Claro. Nós cantamos aquilo que os nossos pastores nos ensinam. Então, se há igrejas sérias, pastores sérios, ensino bíblico e cristocêntrico, então temos canções como resultado disso. É só garimpar. A gente vai encontrar coisa muito boa, gente que está fazendo um trabalho muito sério. E aí eu quero acrescentar uma coisa que me veio agora, que é muito interessante, é um ponto bem neufrágico, vamos usar essa palavra, porque é o seguinte, a gente também vive num momento na igreja que as pessoas são convidadas pelo tanto de gente que ela arrasta. Fato. E às vezes você não é convidado para ministrar numa igreja pelo que você carrega, né? Mas sim pelo quem você carrega. Número de pessoas. Número de pessoas. E isso é um ajuste que precisa ser feito. Fato. Porque às vezes você está levando a pessoa que ela é só um produto, né? Ela já tem ali até do movimento gospel, movimento, ela já tem até um jeito que se ela ministra aqui hoje, amanhã ela vai ministrar no outro lugar igual, no outro lugar igual, no outro lugar igual, porque ela é um padrão. Sim. Só que ela arrasta muita gente. E aí é a pessoa que tem os maiores convites, os melhores, as condições financeiras melhores. Então, isso também precisa ser ajustado, porque eu acredito que a gente precisa levar para as nossas igrejas, aí parece até, você está vendendo o próprio peixe. Não, não é isso. É uma visão de quem anda
pelo Brasil. Muitos lugares. Em muitos lugares. É. Então a gente precisa ter pessoas que carregam algo de Deus de fato. Que não seja só apenas uma apresentação musical ou alguém que já conhece a Bíblia de cor e salteado e salta algumas frases de efeito. Tem que ser... Eu acredito que na igreja precisa realmente levar pessoas que carregam algo de Deus, que tem uma mensagem de Deus que vai derramar sobre a sua igreja. Então, isso também é um ajuste do outro lado da mesa, né? É importante entender Sem se é dúvida. membro de uma igreja, se é pastoreado por alguém, quais os frutos ali na comunidade local, Sim. tem relação, serve na igreja, É. né? Enfim, é importante também, além de tudo mais da obra que é publicada, é importante a gente também conhecer, né? Um pouco do a pessoa caráter. dessa forma. É isso. Eu acho que vocês realmente tocaram num aspecto crítico da coisa toda, não é? Porque ajustes sempre vão ser necessários. Eu entendo que muita coisa é cíclica, né? Sim. Nós tivemos fases do louvor e da adoração. Nós tivemos períodos, podemos dizer séculos, em que a igreja só conhecia as músicas dos nossos hinários. Isso. Se batistas, com o cantor cristão. Se presbiteriano, com salmos e hinos. Sim. Se pentecostal, com a harpa. Não é? Mas isso contribuiu e muito, essa inologia, embora hoje a gente possa enxergá-la um tanto quanto engessada, para aquele período não. Ela era, inclusive, doutrinária. Isso. Sim. Muito ensino doutrinário, bíblico, era transmitido através dos hinos, não é? Ensino sobre justificação, perdão de pecados, fé, não é? Salvação, enfim. E aí vem a revolução do louvor, que passa por, vamos trazer para o contexto brasileiro, Grupo Elo, Grupo Logos, Vencedores por Cristo, Vencedores. que são pioneiríssimos, né? Esses dias, inclusive, minha filha, que é a nossa ministra de louvor, vai amar esse nosso podcast, certamente, né? Porque curte seu trabalho. Um beijo para ela, um abraço muito grande. Muito obrigado. Filhos. Desculpe aí. Então, ela recentemente resgatou uma música, exatamente como vocês estavam colocando. Nós precisamos de alguma coisa para comunhão, gente. Na ceia a gente já não sabe mais o que cantar, não é? Porque as canções não estão sendo reescritas, ou novas canções não estão surgindo, mas precisamos cantar alguma coisa. Nós temos, abrindo um parêntese rápido, nós temos uma escassez tão grande de hinos para o momento da oferta, Não é? de ofertar com alegria. Ainda cantamos para a direita e para a esquerda. Isso, nunca sabemos o que cantar, então há um desafio aí. É. Vamos escrever sobre. Verdade. Fecha parênteses. Então, Maria Thalita resgatou uma antiga dos Vencedores por Cristo, né? O Vinho e Pão. Lindíssima, lindíssima. Sim. E aí trouxe para a igreja e foi uma explosão de alegria ao cantar uma música antiga, Sim. mas sobre uma realidade prática e comum da igreja, do corpo de Cristo, que é a Santa Ceia, né? Isso. Mas então, dentro desse contexto que vocês abordam, ou seja, tivemos aí o período dos hinários, o período da revolução do louvor, nós tivemos o período do louvor extravagante, não é? Sim. Sim. Que também foi cíclico, não é? E a gente vivenciou isso, né? Começo dos anos 2000 Sim. ali. Exatamente. Com o Antônio Cirilo, com David Keelan, Casa de Davi, Isso. e por aí vai. Hoje nós estamos vivenciando o período do worship, Sim. não é? Então, sendo tudo muito cíclico, ajustes sempre vão ser necessários. No campo musical, nas composições, na área melódica, enfim, mas também no que diz respeito a quem trazemos, quem compartilha, quem define esses ajustes e as mudanças necessárias, e os novos ciclos até, realmente precisam ser pessoas um tanto quanto mais provadas. Um dos nossos problemas, eu diria,
se eu estiver equivocado, vocês me ajudem, mas não é? A idade pode fazer isso com a gente. Né? Acredito que uma das influências negativas que nós tivemos com essa fase do worship é que nós passamos a valorizar mais o que vemos no palco do que o que experimentamos na mesa. Sim, né? sim. Então, mesmo no âmbito de igreja, penso eu que a gente já não gera relacionamentos tão profundos, tão significativos e abençoadores, tão próximos como antes, né? E hoje as pessoas terminam comprando muita coisa, como bíblica, por exemplo, que não é. Sim. Não é? Muita coisa passional, emocional, Sim. e que é vendida como adoração, mas não é, porque a gente trocou a mesa pelo palco. Né? Então, esse ajuste também, para mim, é sumamente indispensável. Sim. Conhecer um pouco de quem está oferecendo o que a gente está consumindo. Sim. Né? Com certeza. Porque músico normalmente já não tem uma vida espiritual. Deixa eu dizer que não normalmente, deixa eu me colocar de outra maneira isso. Diga. Né? Os músicos já não, pelo menos no meu contexto, né? Quando eu era ministro de louvor e tinha bandas sob minha responsabilidade, o desafio era fazer com que eles fossem mais comprometidos com Cristo Sim. do que com a própria música. Sim. Né? Esse desafio, inclusive, continua? Infelizmente é uma realidade. Os pastores, né, Até sempre hoje, fazem essa observação. Eu acho que o artista em geral e o músico, ele é um artista, e as pessoas têm medo dessa palavra, e na realidade artista é tudo aquilo que faz ou exerce arte, né? Então, eu sei que o mundo roubou essa palavra e transformou num demônio, né? Artista, mas todo aquele que faz arte, a música é uma né? das belas artes. Mas todo artista, ele tem esse cunho mais desafiador, não de ser, ele quando ele exerce um tipo de arte, ele parece que ele não se vê como um ser espiritual que precisa desenvolver também essa outra área espiritual, né? Para que até a sua própria arte seja uma arte com propósito, uma arte mais intencional e etc. E tudo. Então, mas essa dificuldade ainda é um desafio para nós mesmos. Nós temos uma equipe, nós temos músicos debaixo da nossa liderança, e a gente está sempre incentivando. Esses dias mesmo a gente estava, domingo agora, vamos para algo bem próximo. Recente. A gente estava ouvindo o pastor Estevão lá como é o nome da igreja lá agora? É a PIB de João Pessoa? É a PIB de João Pessoa, mas hoje tem Estevão Fernandes. Tem outro nome, né? Mas enfim, ele estava falando para a família, né? E aí tinha um dos músicos aqui do meu lado, e o pastor estava ministrando, e eu ministrando para ele aqui, ó, se liga nisso aí, ó, veja isso aí, ó. Não deixe que nada impeça de tudo que Deus tem para você. Porque uma coisa assim, que eu sempre falo para ele, gente, hoje vocês estão músicos da Ana Nóbrega. Mas antes de qualquer coisa, vocês não se esqueçam, vocês são filhos de Deus. Deus tem um projeto para vocês. Deus tem o melhor para vocês. O que vai definir se vocês vão chegar lá ou não? O que vocês desenvolveram com Deus. Porque se vocês estiverem apenas assim, na hora de subir no altar, no palco, e ali vocês acharem que vocês vão desenvolver essa espiritualidade de vocês, não vai acontecer. Vocês estão sendo profissionais. Porque tem coisas que a gente aprende, né, como ser humano, e sabe repetir e reproduzir muito bem. Só que a espiritualidade, ela é desenvolvida no secreto. E é isso que eu quero que eles entendam, assim, olha, desenvolva o secreto de vocês, porque Deus vai fazer coisas incríveis. Perfeito. Eu queria compartilhar uma experiência. Quando eu me converti aos 12 anos de idade, eu já tinha uma carreira de 5 anos. Eu comecei a cantar, a viver artisticamente, né, desde os 7 anos. Uau. Então, dos 7 aos 12, eu tive uma carreira intensa fora da igreja, trabalhando, ganhando concursos, me apresentando em muitos lugares, ganhando dinheiro com aquilo, já era profissional. Que coisa. E aí, aos 12 anos, eu tive essa experiência com Jesus, me converti numa igreja batista.
E foi interessante que já havia dentro de mim aquela cultura de ser aclamada, eu já tinha um destaque, eu era a queridinha da família, a queridinha ali na minha rua, né? Então, eram elogios que poderia já me fazer pensar que eu era alguém melhor, pelo que eu fazia, né? Mas quando eu me converti, eu fiquei no banco, sentada, né, quietinha. E fui discipulada por longos 8 meses, porque tudo que eu queria era cantar na igreja. Sim. Falei, eu vou me convertir. Foi uma experiência genuína, foi uma experiência bem marcante. Mas pronto, agora eu quero cantar para Jesus, eu quero me dedicar a Ele. Mas eu fui colocada no banco, eu fui apacentada. Eu me lembro, toda terça-feira, eu estava na casa da minha pastora e ela me ensinou a palavra, né? Foi ali 8 meses meditando no Evangelho de João. Que impressionante. No livrinho aí, em seus passos, o que faria Jesus? O que faria Jesus? Uau, eu também passei por isso. Pois é. Então, aquilo me transformou. Perceber o caráter de Jesus e ali saber que Jesus lavou os pés dos discípulos e que dizia que melhor é servir do que ser servido. Sim. Isso transformou a minha cabeça. Então, eu cheguei, enfim, para servir, mas com outro pensamento. E assim, eu penso que se os pastores, né, pudessem, de um modo geral, perceber quão é importante, eles sabem que são. Você sabe que o papel que o seu Ministério de Louvor exerce de ensino na igreja e de influência. Pessoas vão à igreja para ver o Ministério de Louvor, às vezes até mais que o pastor. Correto. Porque ama louvar, se identifica, gosta daquela pessoa, né? Então, se os pastores pudessem se lembrar todos os dias de que 50% do culto está nas mãos dos ministros, eles apacentariam mais, chegariam mais junto. Porque eu acho que às vezes falta isso, às vezes falta se aproximar, né? Muitos músicos, eu trago aqui também o outro lado, né? O lado de cá. Muitos músicos falam, às vezes, dessa relação meio que utilitarista. O pastor só fala com a gente dia tal, ou nunca fala, nunca nos convidou para casa dele para abrir o coração, nunca disse, olha, filhos, hoje eu vou pregar sobre determinado tema. Será que a gente não conseguiria construir uma lista que promovesse a unidade? Isso é tão importante. Eu acho que isso ajudaria muito e evitaria que essas falhas de caráter, né, pudesse acontecer no meio do ministério e, às vezes, até escândalos que acabam dividindo até a igreja, muitas vezes. Gente, que pena, nós estamos chegando ao final do nosso... Não é possível. Eu tenho tanto para falar. Claro, e eu tenho tanto para perguntar. A gente vai ter que voltar aqui, pastor. Sem sombra de dúvidas. Tem que fazer o episódio 2, 3. Será necessário, com certeza. Mas eu queria fechar com algo que você tocou, pastora Ana, né, como nossa pergunta final. Uma das suas canções mais conhecidas, Oceanos, né, atingiu no YouTube em torno de 220 milhões de views. Isso é incrível, não é? Você revelou aí um pouco da sua idade. Né? Tem jeito, como diria o velho quadro do Silvio Santos. Isto é incrível. Não é? E, na verdade, isso é maravilhoso, não é? Como é que isso se deu? Como surgiu a ideia de gravar a música e como você lida com a fama? Né? Desde pequena você já estava no meio, como você acaba de compartilhar, mas hoje você tem outra visibilidade, não é? Sua fama é muito maior do que quando você começou, não é? Como você lida com isso? Bom, falando sobre o processo de Oceanos ter chegado até nós, nós saímos, né, desse tempo maravilhoso em Belo Horizonte, nos mudamos para o Rio de Janeiro, debaixo de uma palavra do Senhor. Sim. E foi um tempo totalmente novo, porque nós saímos de Lagoinha, saímos do Diante do Trono, depois a gente pode compartilhar sobre esse processo. Sim. E nós estávamos vivendo um tempo totalmente novo.
E aí eu comecei a escrever canções sobre esse tempo. Tanto que o álbum, o projeto, se chama Não Me Deixes Desistir. Né? Diante de tanta coisa nova, de tanta incerteza, de tantas renúncias que havíamos feito, eu precisava, né, que o Espírito Santo nos sustentasse para a gente não desistir. E dentro desse repertório, havia uma canção da Hilson que com a qual eu me identificava muito, não era Oceans, era outra. Eu escrevi para os representantes deles pedindo aquela outra música, mas ainda não havia uma versão pronta, esse processo é demorado, eu não tinha tempo hábil para esperar. E aí, o representante da Hilson falou, por que você não grava Oceans? A versão está pronta. E eu já amava Oceans. E até então ninguém conhecia Oceans aqui. Exato. Eu já amava. Eu lembro que lá em casa eu cantava muito essa canção, mas nunca me imaginei gravando. E aí ele me enviou a versão. Quando eu li a versão, depois cantei, eu fiquei maravilhada e percebi que a mensagem tinha tudo a ver com o projeto que eu já estava escrevendo, né? Foi a cereja do bolo. E aí nós gravamos em 2014, né? Estamos fazendo 10 anos da gravação de Oceanos. E eu não imaginava, a gente não imaginava, né, o que Deus ia fazer. E a verdade, pastor, é que eu nem acompanho esses números, né? Eu não fico lá no YouTube olhando cada conquista, né? Sim. Eu lembro que quando chegou a 200 milhões, foi um seguidor que mandou mensagem. Ana, você acabou de alcançar a marca de 200 milhões de Oceanos. Eu falei, meu Deus. Então, eu procuro viver assim da forma... Eu acho que eu até deveria ser um pouco mais pretensiosa. Eu sou muito despretensiosa, sabe? Edevaldo sempre fala isso, né? Ele me percebe dessa forma, sem pensar no que eu vou ganhar, sem pensar no que a gente vai alcançar. Então eu acho que Deus acaba nos presenteando, porque ele vê que a gente não está muito ligado, né? Outra vez eu digo, eu deveria até ser um pouco mais intencional, mas... já viver assim, sabe? A gente agora está pensando em coisas futuras. Eu não estou mais tão ligada, né, nas coisas que a gente já fez, já realizou. Então, o Oceano está dentro disso. Eu acho que, mais que celebrar os números, eu fico muito emocionada quando eu canto na igreja. E eu percebo que ainda é uma mensagem que toca. Uma mensagem forte. Ainda é uma mensagem mesmo com 10 anos, ainda é uma mensagem que ministra muitas pessoas. Isso é... Pra gente é incrível perceber as lágrimas, né, o quebrantamento das pessoas. Então, isso nos toca mais, não eu tem diria. Preço. Não é, amor? Maravilhoso, maravilhoso. Querido, que papo... Nossa! Voou, né? Eu achei que tinha passado 15 minutos. Delicioso. Passaram uma hora. Uma hora se foi, delicioso o papo, o tempo com vocês. Mais uma vez, imensamente grato, de coração, que o Senhor abençoe vocês. Continue guardando-os, continue fortalecendo sua aliança, que o Senhor continue prosperando-os, ungindo-os e mantendo-os humildes, como eu tenho testificado. Amém. Glória a Deus. Presencialmente. Glória a Deus. Eu acho isso preciosíssimo. Por isso eu queria fechar com a pergunta, né? Como se lida com a fama? Basicamente, mantendo o coração humilde que eu tenho percebido em vocês. E esse papo foi enriquecedor. Muito obrigado. De verdade, que Deus continue a abençoá-los, ungí-los e a usá-los rica, poderosa, ampla, abundantemente. Amém. A gente quer ouvir suas considerações finais. Eu quero agradecer mais uma vez, professor Davi, pelo convite. Imagina. Esse tempo realmente foi um tempo bem rápido, mas muito precioso. Precioso. Queremos voltar e muito obrigado por essa oportunidade de poder, né, conversar com o seu público, conversar com as pessoas que lhe seguem e poder de alguma maneira abençoá-los. Obrigado mesmo. Eu que agradeço de coração, pastor. Eu quero terminar, o que eu sinto aqui no meu espírito lhe dando a liberdade, né, de usar a sua autoridade como pastor, como alguém também que acompanha de perto o movimento da música cristã no Brasil. Há muitos anos. De sempre nos corrigir, né, porque agora você tem acesso ao nosso coração. E eu acho que muito do movimento da música cristã, né, poderia ter...
sido transformado se os pastores pudessem nos corrigir sempre que necessário, sempre que possível, sempre que tivessem acesso ao nosso coração. Então, quero lhe dar essa liberdade. Sempre que você ouvir falar, olha, a Ana, isso aqui da Ana não tá legal. Por favor, venha conversar com a gente, porque nós queremos continuar sendo uma inspiração para as pessoas hoje, para a próxima geração, e a gente precisa desse conselho tão sábio de vocês também. Obrigada. Lindo, extraordinário. Muito obrigado, gente querida. Meus irmãos e amigos, Deus abençoe muito a vocês. Eu espero e tenho certeza, na verdade, que vocês foram amplamente, profundamente enriquecidos. Continuem acompanhando os pastores Devaldo e Ana Nóbrega, podendo estar perto. Não perca essa oportunidade. Eles são uma preciosidade do reino, posso atestar, e vocês também acabam de conferir. Então, sigam, estejam próximos e aproveitem desse manancial que flui do interior deles, que é manancial de vida, como declarou o nosso mestre, o carpinteiro, o Messias, o Senhor, dos senhores e Rei dos reis, Jesus Cristo. Bem, queridos, curtam, compartilhem e comentem. A gente espera vocês no próximo episódio do Life Church Brasil Podcast. Deus abençoe, um abraço.